é priority. Priority. Você também pode falar priority, dependendo do seu sotaque. Eu falo priority. This is a priority. Oi, numa entrevista de emprego, o que você responderia se te fizessem essa pergunta? Olha só, muito bom, gostei muito do seu currículo, viu? Só mais uma pergunta. Se a gente fosse fazer um evento de proporções maiores ainda, como você planejaria o nosso budget? Será que você saberia responder? Cada vez mais aqui no Brasil a gente tem usado muitos, mas muitos termos em inglês, em diversos ambientes, inclusive no trabalho também. Eu já fiz inclusive um vídeo, que é esse daqui, sobre palavras que a gente usa no cotidiano, que vêm do inglês, né? Até falando da pronúncia correta em inglês e da diferença da nossa pronúncia aqui em português mesmo, tá? Eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente dos termos em inglês que são usados no mundo corporativo, no trabalho. Nesse exemplo que a gente viu da entrevista, a palavra budget quer dizer orçamento. Será que o entrevistador, né, ou o executivo não poderia falar orçamento ao invés de budget? Pode até soar um pouco desnecessário, porque ele usou uma palavra em inglês para um termo que existe em português. Mas não tem problema nenhum e não tá errado, porque muita gente conhece esse termo e usa, entende, e é normal no mundo corporativo. E esses termos em inglês estão cada vez mais presentes nas empresas por conta da globalização. Afinal de contas, a maior potência econômica do mundo é os Estados Unidos. Então, cada vez mais e mais termos em inglês têm aparecido no trabalho. Eu já vi várias matérias na internet, tipo 250 termos em inglês para você usar no trabalho. Mano, 250? Tipo, o cara tem que praticamente saber inglês agora, ó. Tem muita gente que gosta de usar esses termos em inglês no trabalho porque dizem que pode ficar um pouco menos formal, ou ficar mais elegante, ou ainda dizem que a palavra se encaixa bem melhor do que qualquer palavra em português. E tem muita gente que não gosta, que fala que tem termos em inglês em excesso no mundo corporativo, e que muitas palavras em português poderiam ser usadas, mas são descartadas simplesmente. Então eu resolvi trazer 10 termos em inglês que são usados no trabalho. A gente vai falar um pouquinho do significado, da pronúncia original em inglês, e eu vou dar a minha opinião se são termos realmente necessários ou não. Mas antes de mais nada, se você gostar desse vídeo aqui, dá um like pra me ajudar e não se esquece de se inscrever no canal, assim você não perde mais vídeo nenhum, tá bom? E vamos pra palavra job. Nessa palavra aí, ela quer dizer serviço, bico, né? E muita gente usa essa palavra aí quando pega alguma tarefa, né? Algum bico, algum serviço mesmo, né? Então a pessoa fala aqui pegou um job, por exemplo, de alguma coisa, pegou um job pra fazer em tal lugar. E como eu falei já no outro vídeo, aqui no Brasil a gente tem mania de colocar um i no final das letras mudas, né? Que a gente pega das palavras em inglês. Então a gente fala job, né? Mas não é job, e a pronúncia original é job, job. O B quase não aparece. A maioria das palavras são bem fracas no finalzinho. Então, job. E eu acho que é uma palavra assim que é prática, é curta, mas a gente tem muitas palavras em português pra falar isso. Eu prefiro falar serviço, tarefa ou até bico mesmo de um jeito informal. Então, na minha opinião, job é uma palavra que podia ser descartada do nosso idioma aqui nos trabalhos, nos trampos, tudo. A palavra call, como muitas pessoas falam, né? Que tá no telefone, tá numa call. Ah, depois eu vou fazer uma call com tal pessoa, com tal gerente. Ah, vamos fazer uma call todo mundo pra resolver isso daí, né? Eu já escutei muito isso. Tem pessoas que falam com a pronúncia certa, tá? Mas só pra te falar, call em inglês é vaca, tá? Tanto é que é cowboy, a pronúncia certa, tá? Se você quer falar ligação na pronúncia certinha, você fala call. Call, a boca um pouquinho mais fechada. Lógico que você tá no Brasil, você fala do jeito que você quiser, né? Só pra você entender. E eu já vi algumas matérias falando que os próprios americanos não entendem muito bem o jeito que os brasileiros usam essa palavra, porque call pode tanto se referir a uma ligação, mas também pode ser um chamado, você chamar alguém, é o verbo chamar, sabe? Gritar o nome da pessoa e chamar ela, é call também. Então os americanos normalmente especificam uma ligação falando phone call. Então quando eles estão numa ligação, eles falam que estão no telefone, tipo, I'm on the phone. Então muitas vezes esse contexto aí aqui no Brasil para os americanos fica estranho. Então, resumindo, ficou uma gambiarra, né? A gente pegou uma palavra deles lá e usou do nosso jeito. E eu também acho que essa palavra não é tão necessária assim. Ela é um pouco mais curta assim, né? Mas a gente pode falar telefonema, ligação, né? Tipo, uma sílaba a mais não vai matar ninguém, sua boca não vai cair. Então, na minha opinião, call também podia, ou call, né? Como falam, podiam ser descartado aqui, né? Pode ser cal de cimento também, né? Cal, cimento, construção. E a próxima palavra é deadline. É uma palavra que eu não escutei tanto assim, mas já escutei uma pessoa ou outra falando, tá? Só pra gente quebrar aqui a lógica da coisa, dead quer dizer morto e line quer dizer linha, né? Linha morta? Como assim? É o prazo final. Deadline é prazo, né? Mas dá aquela ideia do prazo, o último prazo tem que estar pronto, tem que entregar, tem que estar lá. Por exemplo, eu já ouvi a gente dizendo que dia 31 é a deadline para entregar o projeto.
Então dia 31 o projeto tem que estar pronto, funcionando 100% e ok, né? Então é o prazo final. Só que eu acho que deadline, né, pode ser substituído por prazo, é uma palavra tão mais curta, né? E só para revisar a pronúncia certa, a gente fala deadline. Line. Final é sempre mais fraco, não é deadline, é deadline. Então deadline eu acho que realmente não precisa não, podia ser prazo mesmo. Prazo, se você quiser dar uma ênfase assim, ó, prazo final. Agora esse próximo termo aqui na verdade é uma sigla que é usada na linguagem escrita, em e-mails, mensagens. Essa sigla é o NSFW, que quer dizer Not Safe for Work, ou seja, não é seguro para o trabalho, não é seguro para o ambiente de trabalho, numa tradução mais livre, né? Então isso aqui é usado, por exemplo, quando você está no trabalho e recebe um e-mail, e se tiver essa sigla, quer dizer que é meio perigoso você abrir no trabalho ou abrir na frente do seu chefe, alguma coisa do tipo. Pode ser uma nude, pode ser um gemidão, um áudio, uma foto comprometedora. Cuidado se você receber uma mensagem no trabalho com essa sigla aí. Eu pesquisei e eu não achei nada em português em relação a isso, nada equivalente, assim, né? Então essa sigla acabou sendo útil, assim, né? Como não existe nada em português, a não ser que a pessoa tenha uma sigla própria no grupinho de amigos ou alguma coisa do tipo, né? Mas isso aqui parece que é uma coisa mais universal lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil pegaram também. Então se você souber de alguma versão em português disso, alguma coisa do tipo, deixa nos comentários. Mas pelo que eu vi, é uma sigla útil. E a próxima palavra nossa aqui é meeting, que quer dizer reunião, encontro, algo do tipo. Eu já vi em muitos lugares eles falando assim, ah, vamos fazer uma meeting, né? A gente vai resolver isso na meeting. A gente fala meeting, né, com um final um pouquinho mais forte, assim, mas a pronúncia original em inglês é meeting. Eu acho que, tipo, ficou só um pouquinho mais pomposo, assim, a pronúncia, né? Meeting. Vamos na meeting. Leve diferença na pronúncia aí, é pouquinha coisa, tá? Mas eu acho que também não é uma palavra muito assim, não é super indispensável. A gente podia falar muito bem reunião. Acho que reunião serve muito bem. Ah, vamos resolver na reunião, vamos fazer uma reunião, vamos nos reunir, né? É uma palavra bonita até, reunião, sabe? Tipo, meeting, tipo... E esse próximo termo aqui também é uma sigla, tá? Que é o B2B, que quer dizer Business to Business, né? Business quer dizer negócios, né? Então Business to Business é alguma coisa como de empresa para empresa, sabe? Quando uma empresa tem como cliente outra empresa, tá? Não é o cliente final, pessoa física, é uma outra empresa. Eles falam certinho, todo mundo fala B2B, né? Até porque não tem nada que enrolar a língua demais nem nada do tipo. E eu acho que essa sigla, na verdade, é bem útil, porque eu pesquisei bastante e não achei nada equivalente em português. O mais perto que eu achei é de empresa para empresa. Até você falar isso, você já tá lá no INSS pegando sua aposentadoria. B2B funciona muito bem. É outro termo aqui que eu achei legal. E a nossa próxima palavra é uma palavra que eu nunca gostei, que é briefing. Muita gente fala briefing, né? Assim, bem aportuguesado mesmo, né? A pronúncia certa é briefing. A nossa língua tem que dar uma voltinha na boca lá pra trás pra fazer esse, né? Briefing. E briefing é alguma coisa como instruções prévias, né? Ou então você adiantar alguma informação pra alguém. Por exemplo, a gente vai ter uma campanha de marketing e vai fazer a propaganda de uma nova escova de dente. A gente vai começar a desenvolver esse projeto e chega alguém novo na equipe agora. Então tem que dar o briefing pra pessoa. Qual que é a ideia, qual que é o intuito dessa campanha, como que tem que ser, falar do orçamento. Então tem que dar todas as instruções pra pessoa antes dela começar a fazer alguma coisa. Tem que dar um resumo pra ela, dar um briefing. Eu acho que briefing também não é só porque eu não gosto da palavra, tá? Mas é porque eu acho que é uma palavra também que poderia ser facilmente descartada. A gente poderia muito bem falar, deixa eu te adiantar das coisas, deixa eu te dar aqui algumas instruções, deixa eu te deixar a par do que tá acontecendo, deixa eu te atualizar. Tem muitas opções, sabe? Briefing acaba sendo muito pomposo e fresco demais pra mim. A nossa penúltima palavrinha aqui é o update. Update quer dizer atualizar. Então muita gente fala, me dá um update na situação, manda os updates depois, né? Ou seja, me deixa atualizado da situação, me deixa a par da situação, me manda qualquer novidade depois. Update. E a pronúncia original é update. Finalzinho fraco, como eu falei antes, tá? Então eu acho que é uma outra palavra que é desnecessária, né? Prefiro falar, me deixa atualizado, me liga depois, me conta como foi, me deixa a par, sabe? É muito mais prático, muito mais português. E a última palavrinha da lista aqui é uma que muitos treinadores e funcionários de RH, nossa, muita gente gosta de falar mesmo, que é o mindset. Muita gente fala mindset. Parece que a pessoa tá falando mindset, mas a pronúncia original é mindset. E é simplesmente mentalidade. A gente tem que ter um mindset positivo. Você tem que mudar esse seu mindset aí, né? Porque a gente precisa conseguir vencer essa competição das equipes. Sabe? Então é mentalidade, sabe? A gente precisa ter uma mentalidade positiva, você tem que mudar essa sua mentalidade, é o jeito que você pensa. Mindset ficou uma coisa bem, tipo, só pra ser fresco mesmo, porque mentalidade, pra mim, não tem nada de pejorativo, é uma palavra que funciona muito bem. Eu só fico imaginando se eu estiver trabalhando no escritório e de repente chega um cliente ou sócio gringo, falante nativo de inglês, e me pergunta, excuse me, what's mindset in Portuguese?
Well, we say mindset. The same? Yeah, only the pronunciation changed a little. Okay. And what about meeting? How can I say that in Portuguese? That's the same. Meeting. Wow, many English words are used here in Brazil. Yeah, I guess. É lógico que esses termos que eu falei são usados em ambientes de trabalho somente. Por exemplo, a gente não vai numa meeting dos pais na escola, a gente vai numa reunião dos pais. Pelo menos por enquanto, né? Vai saber. Mas tem uma coisa específica que eu percebi que acontece quando a gente usa esses termos em inglês no trabalho. Sabe, esses termos parece que eles ajudam a amenizar as palavras. Por exemplo, se você usa a palavra budget, fica uma coisa um pouquinho mais indireta e mais leve. Agora, se você fala orçamento, na hora vem o que na sua cabeça? Grana, conta pra pagar, dinheiro, custo, vem tudo isso. Orçamento é isso. Agora, se você falar budget, isso não vem necessariamente tão direto assim na sua mente. Você trata como se fosse uma coisa um pouco mais descontraída, assim. Principalmente se você não fala inglês. Ai, Renê, você tá falando isso porque não sabe inglês aí e fica reclamando. Bem, esse não é o caso porque eu tenho inglês fluente, eu consigo conversar muito bem com qualquer nativo, tá? E nem por isso eu vou querer ficar entupindo de termo inglês o nosso português aqui. Muitos termos pra mim poderiam ser usados em português, não precisava falar inglês, sabe? Tem muitos termos que soam tão mais bonitos na nossa língua, sabe? E somente lembrando que esses termos que eu falei aqui nesse vídeo são só a pontinha do iceberg. É, iceberg, outra palavra em inglês aqui, ó, tá vendo? Não tem como escapar, eu acho, às vezes, né, mano? Tem muitas, mas muitas outras palavras que são usadas o tempo todo. Algumas muito úteis e outras nem tanto. Mas o que você acha? Você acha que é necessário a gente falar tanto inglês assim no mundo corporativo ou fora do mundo corporativo mesmo, no dia a dia? Você acha que é mais prático? Você acha que é frescura? Deixa nos comentários aqui. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like pra me ajudar, tá? Não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo, você recebe um aviso. Então é isso e tchau! Gente, e também eu queria lembrar a vocês que amanhã é o último dia para se inscrever no workshop Job Interviews in English para o segundo lote. E vai ser muito legal este workshop, gente. Vamos falar de plurais, praticar, preparar uma linguagem para poder arrasar no momento de fazer uma